Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor nos trouxe novamente para estar aqui reunidos uns com os outros, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje o Senhor ele tem uma palavra para o meu, para os nossos corações. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 5 em diante. Aleluias. Hoje, durante a semana, quando o pastor me informou que eu iria trazer essa mensagem hoje, eu passei ali a olhar, esfolhear a Bíblia, e o Senhor me deu essa mensagem. Eu fui pregar ali na igreja do Beira Rio, na sexta, e queria levar essa mensagem, mas o Senhor não permitiu. Então, hoje, o Senhor, Ele me permitiu trazer essa mensagem para os nossos corações. Livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 5 em diante, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhantemente ao homem, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Apenas esses versículos eu pontuei aqui alguns pontos para os nossos corações. Depois os irmãos meditam nesse texto. É um texto extraordinariamente que fala no coração de cada um que serve o Senhor. Aqui a Bíblia vai falar que Jesus ali na forma de Deus, ele se humilhou e ele desceu em forma de homem, e com todo o poder e muita glória ele se humilhou. Ele foi ali até a morte, e morte de cruz, por todo o nome aqui que Deus o exaltou, Jesus, para que todo aquele que queira chegar até a Deus venha através de Jesus, que não há outro nome que leva a Deus, ao bem bom da eternidade, se não for através de Jesus. E eu pontuando aqui, é uma palavra extraordinariamente gloriosa, magnífica, porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é comparada como uma espada de dois gumes, que entra na alma, no espírito, e faz divisão entre quem serve, entre quem não serve, entre quem adora e entre quem não adora, entre quem quer servir e quem não quer servir. A palavra do Senhor, aqui eu trouxe alguns exemplos para os nossos dias, para as nossas vidas,
que é comparada ali à nossa vida do homem que anda com Deus, da mulher que anda com Deus, de nós que já reconhecemos e aceitamos Jesus lá na cruz do Calvário. Ela é comparada como uma mochila, porque quando nós vamos viajar, fazer algo para a escola, para o trabalho, certamente nós costumamos levar uma mochila com alguns pertences. Algum prefere uma mochila de pano, outro de couro, outro de linha, outro já prefere uma mochilinha de seda. E assim é a nossa vida para quem quer andar do lado de Jesus, para quem quer andar com Jesus, para quem quer ser aqui exemplo como Jesus, tentando dar exemplo como o crente deve andar perante Jesus, perante os nossos irmãos, aqueles que não conhecem quem é Jesus. Porque eu posso falar, mas o que arrasta é um exemplo. E nós aprendemos com Jesus que ele largou o bem bom da eternidade, se humilhou, ele veio, ele tomou a forma de homem, mesmo sendo Deus, com poder, com muita glória. Ele largou o trono da eternidade para nos ensinar através de exemplo, Ali ele pegou as mãos dos seus discípulos, ele ensinou cada um como fazer, como se comportar, como andar, como cultuar, como servir a Deus. Ainda quando ele passou pelo Calvário e regressou no trono, o trono da eternidade, ele enviou o Consolador para nos orientar, que é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. A Bíblia fala que esse está conosco todos os dias, até Jesus vir nos buscar. Então, aqui, voltando para o texto, é comparado a nossa vida como uma mochila. Então, hoje eu quero trazer alguns exemplos, e o exemplo que eu trouxe hoje aqui foi do rei Saul, porque nós conhecemos a história do rei Saul, quando ele começou a colocar coisas que não eram do agrado de Deus na sua mochila, na sua vida, no seu caminho. Quando ele começou a tomar coisas que não eram da vontade do Senhor para a sua vida. Então nós começamos a ver que a mochila dele foi se enchendo de coisas, ao contrário, do ide do Senhor. A mochila dele foi se enchendo de coisas que não eram da permissão do Senhor. E Deus ali tinha escolhido o rei Saul para governar sobre aquele povo. Mas quando ele começou a se comportar de forma ao contrário, colocando coisas na sua vida, na sua mochila, que não era do agrado do Senhor. Aqui hoje eu quero trazer alguns exemplos na Bíblia, aqui na palavra, que quando o rei Saul ali, ele estava, quando Jesus ele ordenou para o rei Saul ir e matar todos os amalequitas, inclusive mulheres, crianças, os seus animais. Rei Saul ele já estava com aquele espírito de usura, de inveja. Então ali nós sabemos que ele não cumpriu o ide do Senhor inteiramente. Então nós voltamos aqui para essas pontuações que eu pontuei. E o primeiro espírito que habitou ali na vida do rei Saul foi o espírito da inveja. Então a Bíblia ali, ela nos fala que o rei Saul agora ele estava com inveja no seu coração, porque ele via Davi se destacando, sendo abençoado pelo Senhor, sendo um homem ali de destaque. A Bíblia vai falar ali que agora o espírito da inveja habita no coração, entra na mochila do rei Saul. E a Bíblia fala ali que naquele exato momento ele começou a mancar, ele começou a sentir dores. E o segundo ponto que eu pontuei hoje,
aqui do rei Saul foi o espírito do medo. Ele começou a ter medo. E a Bíblia fala ali que os demônios começaram a entrar na tenda do rei Saul, porque ele tinha medo, ele já não confiava inteiramente no Senhor, ele começou a duvidar. Então hoje, quando nós entendemos que nós já andamos com Cristo, nós já entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter inveja, porque não é de Deus. Essas coisas nós não podemos acrescentar na nossa mochila, nós não podemos trazer para a nossa vida. E o terceiro ponto que eu pontuei aqui, que o rei Saul foi o espírito da desobediência. É um espírito da desobediência que começou a habitar ali na tenda, na vida do rei Saul. Então ele agora, ele acrescentou mais esse problema para a sua vida. Ele quis pegar mais o espírito da desobediência e colocar na sua mochila. Então nós entendemos agora que a vida do rei Saul estava um fiasco, estava um fracasso, porque ele já não confiava no Senhor, ele tinha inveja no seu coração, ele tinha medo que os demônios começaram a atormentar ele não conseguia dormir à noite, era preciso Davi pegar sua harpa e ali tocar. E a Bíblia fala que quando Davi estava tocando as suas harpas, glorificando e exaltando o nome do Altíssimo, aqueles demônios saíam e ele conseguia ter paz, ter tranquilidade. Então na vida nossa, na nossa vida como servo, como homem, mulheres do Senhor, nós não podemos acrescentar essas coisas para a nossa vida. Nós não podemos pegar e querer colocar na nossa mochila. Porque agora eu quero trazer um ponto aqui muito importante, que está no livro de Salmos 51:10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado em mim, um espírito reto. Não me lance fora a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Essa é uma palavra edificante aqui para nossas vidas. Nós que andamos com Cristo, que entendemos que estamos no caminho certo, que colocamos já as coisas boas na nossa mochila, nós não podemos permitir entrar coisas que não é do agrado do Senhor. Eu não sei por que essa palavra. Eu me lembrei quando eu estava ali em casa, à tarde, durante a semana, eu me lembrei do meu pastor, do pastor Adalto, que já descansa no Senhor. Todas as vezes que eu pregava ali na sede, ele falava: irmão André, muito obrigado por essa palavra de despertamento. E eu tento trazer uma palavra de ânimo, de bonança, mas o meu coração ele aperta e o Senhor me permite trazer essas palavras para os nossos despertamentos, porque palavra de bênção, de vitória, eu entendo que tem que ser pregada para nós, mas principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo, porque para eles sentirem um desejo de vir adorar e servir o Senhor. Porque nós que entendemos que andamos com Cristo, nós não podemos permitir entrar essas coisas na nossa vida. E muitas vezes nós andamos vacilando, distraídos, não querendo servir, não querendo adorar, não querendo oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa obediência. Nós vimos aqui o espírito da desobediência quando entrou na vida do rei Saul. Então o Senhor deu uma ordem para o rei Saul, para ele ir e acabar com todos os amalequitas, com jovem, com criança, com suas mulheres, com seus animais. E nós vimos que rei Saul ele foi, mas ele não fez o ide do Senhor por inteiro, ele fez pela metade. A Bíblia fala ali que ele foi, poupou o rei e o melhor do gado.
Os gatos melhor ele tirou, as ovelhas melhor ele separou para levar para o seu rebanho. Ele já queria trazer ali algumas coisas para a sua vida. Ele não obedeceu o ide do Senhor. Então nós temos que entender e obedecer. E saber interpretar quando Deus fala e quando Deus não fala. Quando Deus manda e quando Deus não manda. Às vezes o Senhor ele não manda e nós queremos. E nós iremos, nós vamos, nós quebramos a cara lá na frente. Porque não foi o Senhor que permitiu. Então nós que somos salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós temos que ser tardio em tomar as nossas decisões. Nós temos que orar, nós temos que apresentar para o Senhor. Porque muitas vezes nós não queremos. Mas o Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele já colocou um cântico novo na sua boca, nos seus lábios. Então, por que nós não queremos entender e querer obedecer o ide do Senhor? Eu vou trazer outro exemplo aqui na Bíblia, para os nossos dias, para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas. Aleluias. Glória a Deus. No livro de Mateus. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero trazer esses versículos que se encontram no livro de Mateus. Os irmãos podem abrir, se quiser, a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, que diz assim: é palavra do Senhor para o meu, para o teu coração. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarás descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz assim o Senhor para o teu coração, para o meu coração: até quando nós vamos querer carregar esse fardo que não é nosso, na nossa mochila? Porque nós não tiramos esse fardo pesado da nossa mochila e deixamos somente as coisas que agradam o coração do Senhor, as coisas que vão nos levar a um próximo nível. Porque aqui eu quero trazer até um pedacinho da mensagem ali do Beira-Rio. Foi a mensagem quando Jesus pede a Abraão o seu único filho. Então nós entendemos ali que Abraão ele não foi chamado para receber. É muito bom quando nós somos chamados para receber o milagre, a bênção, a vitória do Senhor. Mas ali Jesus, Deus, queria levar Abraão para o próximo nível. E Deus, na sua onisciência e onipresente, ele sabia que Abraão era capaz de oferecer o seu único filho. Mas Abraão precisava ser ali, saber que ele era capaz de entregar o seu único filho. Então a Bíblia fala ali que Abraão, chegando ali na terra de Moriá, no lugar onde que Jesus, onde que Deus ordenou ele oferecer Isaac ao holocausto, a Bíblia fala ali que ele, no momento que amarrou o menino, que levantou o cutelo, o anjo brada do céu: Abraão, Abraão, não faça mal ao moço, porque agora eu sei que tu me amas. Então nós entendemos ali que Abraão, ele não murmurou, ele apenas obedeceu. E a Bíblia fala que Deus ali o exaltou e levou ele para o próximo nível. Até quando nós vamos querer ficar no nível que nós estamos? Porque o Senhor ele tem coisas grandes para o teu coração, para o meu coração. O Senhor muitas vezes ele quer levar nós ao próximo nível, mas nós queremos ficar aqui nesse nível. E o Senhor, ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com cada um de nós, para nós mostrar exemplo, dar exemplo, porque eu posso falar. Deus, Jesus, ele largou o trono da eternidade, desceu, se fez em forma de carne, mesmo sendo
mesmo Deus, mesmo com poder e muita glória, e Ele deu exemplo para nós, com humildade, com mansidão, com sabedoria, rogando ao Pai, mantendo a comunhão com Deus lá no bem bom da eternidade. Nós podemos ver que até no momento, último momento, ali no Getsemane, Ele mantinha a comunhão com Deus. Então, até quando nós vamos querer estar carregando essas coisas na nossa mochila, que está retardando a nossa bênção, a nossa vitória? Hoje, essa palavra é uma palavra muito forte para o meu e para o teu coração. Aleluia. Porque aqui o Senhor, Ele exalta, Ele confronta, Ele exorta, Ele corrige, e Ele fala no meu e no teu coração. Porque nós queremos insistir em andar com coisas na nossa mochila que não nos pertencem mais. Porque aqui a palavra nos fala que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Então que nós retemos e tiramos tudo aquilo da nossa vida que não agrada o coração do bom Deus, que faz mal para a nossa matéria, para a nossa carne, que retarda a nossa bênção. Nós vimos ali que quando Abraão, ele cumpriu o ide do Senhor, Deus, ele o exaltou. Ele levou Abraão para o próximo nível, e foi um nível extraordinariamente que nem Abraão imaginava. Ele levou Abraão ali e falou: Abraão, pega esse punhado de areia na tua mão e conta agora. Ele começava a contar e se perdia e falava: Senhor, é muito, eu não consigo. Pois é, Abraão, assim será a sua descendência. Ele só tinha apenas Isaac. Então ele olha para o céu e fala: Abraão, conta essas estrelas. Ele contava até certo ponto e se perdia e falava: Senhor, é muito, eu não consigo. Pois é, Abraão, não perca a fé, porque assim será a tua descendência. Então Deus levou Abraão ao próximo nível por causa da sua obediência. Porque obediência gera bênção, rebeldia gera atraso de vida, e ainda quando nós estamos na rebeldia, principalmente nós que já conhecemos e entendemos a Deus, nós estamos correndo risco de entrar lá e perder a nossa salvação, porque muitas vezes nós estamos querendo servir o Senhor de forma desordenada. Nós estamos no lugar certo, mas da maneira errada. Por quê? Porque nós saímos com o intuito de pedir: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amém. E essas bênçãos fazem parte do Senhor para o nosso coração. Mas primeiro nós temos que aprender a adorar, a servir, a querer estar no lugar certo, da maneira certa, com forma de gratidão, para adorar, para exaltar. E no momento certo, assim como o Senhor fez com Abraão, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na vida do homem que entende o Evangelho e começa a andar com Deus, tirando as coisas tortas, as coisas pesadas da mochila e colocando somente as leves nas nossas vidas. Então nós vimos ali que Deus o exaltou a Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoar será abençoado, aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. Quando nós colocamos o espírito da inveja, da murmuração, quando nós colocamos o espírito do medo, o espírito da desobediência, que é grave, porque nós não aprendemos a obedecer, nós queremos fazer da melhor forma, do jeito onde que vai ser melhor para nós, porque nós vimos aqui o ide do Senhor, que era para ele ir e destruir todos os amalequitas, tudo que era dos amalequitas, e Saul agora, ele pegou o melhor lugar, ele pegou o melhor daquilo, poupou a vida do rei, então se tornou maldição na vida de Saul. E Deus automaticamente enviou o profeta ali, Samuel, para ungir a Davi, a rei de Israel, tirando todo
a honra, todo o legado, toda a autoridade do rei Saul. Por quê? Porque ele começou a desobedecer, ele não quis obedecer. Então vale a pena nós servir esse Deus fielmente, vale a pena nós servir esse Deus com todo espírito de retidão, apesar que nós, por mais que nós queremos ser santos e não errar, nós vamos errar, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, falar que não tem pecado é mentiroso. Mas nós temos que se esforçar, nós não temos prazer no erro, nós podemos até errar, mas nós não temos prazer no erro. O nosso prazer está aqui, reunido, adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, que é Jesus, que Ele verteu o seu sangue ali por você. Foi por mim, foi por cada um de nós, a fim que nós viéssemos entender o real motivo da morte dele na cruz do Calvário. Já pensou nós servir o Senhor 15 anos, 20 anos, 10 anos, 2 anos, e o Senhor vem e pega nós de calça justa, e nós perdemos a nossa salvação? É momento de nós fazer essa reflexão. Já pensou nós servir o Senhor a vida toda, e por um momento terreno que vai ficar aqui, nós perdemos a nossa salvação? Nós temos que estar em comunhão, lutando para alcançar o bem bom da eternidade. Como o nosso pastor costumava falar de João Batista para cá, o reino dos céus é tomado através de esforço. Aquele que está se esforçando, está penetrando. Todo dia Jesus está voltando para alguém. Pode ser para mim, pode ser para você, pode ser para o nosso vizinho, para qualquer um. Todo momento Jesus está voltando, e que nós possamos vir estar com a vida diante do altar do Senhor. Agora eu quero trazer o último ponto e exemplo aqui na Bíblia. Um exemplo do homem que entendeu e compreendeu o ID do Senhor e foi exaltado, foi glorificado. Foi um homem que nos ensina até hoje aqui. Foi o nosso irmão Paulo. Nosso irmão Paulo, ele era um homem ruim, ele era um homem perseguidor, ele era um homem que tinha inveja, que ele tinha ali tudo quanto é de coisa ruim, ele carregava na sua mochila. Então, ali a Bíblia fala que no caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com Paulo. E Paulo, naquele momento, o Espírito Santo entrou na sua mente, no seu coração, e ele permitiu o Espírito Santo fazer morada na vida dele. E quando nós permitimos o Espírito Santo entrar e fazer morada, ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Ali nós vimos que quando Deus encontrou o irmão Paulo, ele foi tocado, ele entendeu o Evangelho, e agora de perseguidor, ele virou perseguido, porque ele era um homem de fazer a obra do Senhor. A Bíblia fala que ele ensinava, ele pregava, ele fazia o ID do Senhor, ele levantou vários ministérios ali, várias igrejas, vários pontos de pregação, e por onde ele passava, ele ensinava o povo de Deus como andar, como se comportar. E ainda no final da carreira dele, a Bíblia faz questão de falar que ele falou: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e agora eu vou para o reino de meu Pai. Lá nas mansões celestiais, descansando no Senhor, esperando aquele grande dia, onde a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e confessar. E na medida que nós plantar, nós vamos colher. Então, ele está ali, e que em breve nós vamos estar lá também. Então hoje a mensagem de Deus para o meu e para o teu coração é que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, não há mais nada para oferecer para nós, que nós aprendemos a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não deixa ninguém confundido, ninguém com dúvida.
E eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo continue falando no meio do seu coração. E até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal da Igreja, boa tarde, senhor, né?